E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Shelly e esse é o canal Além da Matrix. Essa leitura de hoje é para Isabelle, uma previsão anual. Então, ela é válida a partir de março de 2025, que é o presente momento, hoje, válida até abril de 2026. Por quê? Porque já estamos aí na última semana, praticamente de final de março, então eu estendo essa previsão até abril de 2026. Quais são as perguntas que nós vamos responder hoje aqui nessa leitura? Primeiro, a gente vai fazer uma análise desse momento presente da Isabelle. O que ela pensa, como os acontecimentos influenciam no emocional dela, nas atitudes, o porquê que ela toma certas atitudes, e que justamente é essa análise primeira que a gente faz aqui, que vai ser a influência do que vai ocorrer nos próximos 12 meses, correto? Depois dessa primeira análise, onde a gente faz ali uma leitura sobre o que ela está enfrentando no problema atual, como é que ela enxerga tudo isso, quais são as projeções dela para o futuro, os objetivos, a gente entra na segunda fase dessa leitura, que é a fase da projeção de futuro. Então aqui a gente vai verificar se esse relacionamento dela com o Matheus ainda influencia, se a energia dele ainda vai influenciar nos próximos 12 meses. Atenção, essa é uma leitura individual, mas como eles acabaram de terminar o relacionamento e a leitura individual do Matheus ainda tem muita influência da energia dela, eu vou analisar nessa leitura individual para ela se ainda tem também influência da energia dele, porque aí a gente vai ter algumas respostas sobre outras leituras que eu fiz recentemente, tanto aqui para o público em geral, quanto para os membros, que os membros têm acesso a leituras exclusivas. Outra área da vida que a gente vai focar no que vai acontecer de mais importante nos próximos 12 meses da vida dela é a área profissional. A gente vai fazer uma previsão sobre o que ocorre, quais mudanças, o que de mais impactante ocorre na área profissional da Isabelle. Daí a gente vai ver saúde, a gente vai ver também a vida amorosa e o que tiver aqui de além dessas perguntas, eu vou falar. Bom, gente, eu subi o vídeo todo completo pro canal lá de membros, né, pro clube de membros, e vieram me dizer que a maior parte do vídeo estava com a voz duplicada e outra parte estava silenciada. E aí eu tentei resolver isso e não consegui. Então, após 2 dias, eu tive que desinstalar o aplicativo de edição, enfim, eu perdi o meu arquivo e agora eu resolvi tirar novamente as cartas, porque eu já não lembrava mais a posição de todas as cartas. E então vamos à leitura. Bom, o que eu vejo aqui é a Isabelle se movimentando para conseguir superar esse término, essa perda. E aqui, bom, aqui tem no presente dela, ela muito envolvida com um problema de quebra de confiança, de infidelidade, não só falando sobre relacionamento, mas também tem a ver aqui com uma amizade dela, que ela confiou e ela tá tentando manter aí esse segredo, né? Tá tentando resolver isso sem dar
um alarde, mas ela tem tentado se distanciar dessa amizade dela. Ela pode ser uma pessoa que ajudava ela no trabalho, né, no lado profissional, ou simplesmente uma pessoa que ela já fez trabalhos e que ela gostava muito. Mas tem esse aspecto aqui de um sentimento que havia, de uma confiança e de segredos que foram confidenciados também. E essa parte aqui profissional envolvida também. Então, como se fosse informação relacionada ao profissional dela. Ela descobre, talvez da pior forma possível, de que ela foi passada para trás, traída. Essa superação desse, tanto do término do relacionamento, quanto em relação a essa desilusão amorosa, quanto a mas eu vejo algumas pessoas que ela se desiludiu, se frustrou, se decepcionou e que ela sofre. Bom, nessa primeira parte aqui da leitura, eu vejo a Isabelle bem posicionada em relação ao futuro, o que indica que haverá muitas movimentações aqui no decorrer dos próximos 12 meses. Deixando, inclusive, o sentimento dela de confiança, de confiar em alguém estremecido, né? Bom, existe uma energia que envolve a imagem dela perante as pessoas, bastante carregada, turbulenta, e ela vai precisar se abrir sobre isso, talvez publicamente, para que ela limpe a imagem dela, mas ela vai precisar essa é uma energia, tá, gente? Ela vai precisar se comprometer com a parte dela que errou. Ela vai ter que mostrar o lado dela sombrio para que ela possa esclarecer outras partes aí, né? Como se algo que ela tenha feito ou encoberto que pegasse muito mal para ela, que fosse arranhar a imagem dela, e aí ela vai precisar esclarecer, se comprometendo com essa parte dela que também errou. Esse problema pode ter a ver com um imóvel, o imóvel da qual ela saiu. Existe um problema que pode ter que ser enfrentado na justiça ou através de muita briga, muita discussão, que tenha que ser feito acordos documentados para resolver. Isso vai tirar muita energia dela, vai demandar muita energia para resolver esse conflito. Mas é como se viesse bastante ainda discussões, agressões verbais, talvez xingamento, talvez até mesmo alguma agressão que envolve essa história
física, né? Alguma agressão física que envolva essa história. Bastante energia de criança. Quando eu abria cartas para Isabelle, há uma falta de clareza, há uma confusão envolvida no assunto de ter filho, né? De engravidar, de ter filho. Aí aqui a gente pode estar falando sobre acontecer esse processo de congelar óvulos, tá? O único problema aqui sobre isso que eu vejo, né, que é algo que normalmente as mulheres fazem com muita certeza, com muita clareza e de boa. Mas aqui não é o caso. Aqui é um caso de poder ter sido motivo, né, de discussão, de separação. Essa vontade aqui de congelar óvulos, de postergar isso aqui, tá? Pode também haver aqui dúvidas sobre fazer isso, tá? Então aqui pode ser que ela já esteja fazendo um processo hormonal, mas surgem dúvidas de continuar com isso ou não. Mas aqui há exames sobre fertilidade, a cautela, né, com esse tema da gravidez. Então mostra também aqui um certo problema com a área da saúde nesse tema de fertilidade. Então talvez seja até por isso que também haja uma falta de clareza sobre esse procedimento, porque pode ter sido detectado, pode vir a ser detectado até um problema mesmo no que diz respeito a ciclo menstrual, aos hormônios, ainda que não estão preparados, tá? Então, a saúde dela, eu vejo que a saúde em si é ok, mas ainda tá buscando entender um problema, detectar um problema que está relacionado à fertilidade, ao ciclo menstrual, tem a ver com a questão hormonal, né? Buscando ter clareza sobre isso, para que aqui tem, né, essa coisa de clínica, tá? Então essa parte aqui pode ser o que tá para acontecer nesses meses aí, dela entrar nesse processo, já está entrando nesse processo aí de congelamento de óvulos, já que nem em relacionamento ela tá. O que pode também acontecer de ela acabar nem fazendo isso, né? Ou voltar atrás, ou eu fiz o congelamento, mas em seguida parece assim, em seguida pode ser que não demore muito que ela vá usar isso, tá? É uma possibilidade. Então eu vou extrair o máximo de possibilidades sobre esse assunto, porque ele gera aqui bastante impacto sobre a vida pessoal dela. Se fosse uma possibilidade também de, eu acabei engravidando pouco antes de eu terminar o meu relacionamento, ou em uma tentativa ali breve de tentar voltar, ouvir uma conversa, talvez, tá? Isso é só um cenário possível, não é uma verdade absoluta. Tô ensaiando aqui esse cenário para vocês. Essa tentativa de reconciliação aqui, antes de congelar óvulo, pode acabar gerando uma gravidez. Pode, tá? Ou essa gravidez pode ser desse relacionamento, né? Ainda quando tava no relacionamento, ou pode ser numa tentativa mesmo de reconciliar e
enfim, houve ali um descuido sobre isso e existe uma possibilidade. Agora, essa energia aqui, né, de uma criança não tá favorável. Em que sentido? Porque assim, aqui fala de temas, pode falar de temas sobre abortos, seja espontâneo ou seja até feito, né? Ou seja, ali, isso é o corpo da mulher, a mulher que decide, né? Embora seja um assunto polêmico, mas enfim. Não estou aqui dizendo que foi feito um aborto, tá? Mas eu tô só descrevendo aqui que esse cenário é um cenário de também um aborto espontâneo ou realmente tentar remover ali enquanto tá muito no início. Existe essa energia, tá? Por isso é uma energia pesarosa, né? Porque se fosse o caso de haver uma criança que mostra nitidamente a perda, né? Então, pode ser aqui essa confirmação de que não há gravidez para o momento, mas uma vez que haja, né, essa possibilidade, uma vez que haja essa energia, não está favorável para que essa criança nasça. Se houver uma tentativa para frente, nessa previsão de 13 meses, se houver uma tentativa de engravidar, mesmo com os óvulos congelados, né? Então, eu resolvi congelar os meus óvulos, mas pouco tempo ali eu decidi que sim, eu quero engravidar. Não está favorável também. Pode ser uma gravidez de risco, que precisa tomar muito cuidado. Ou possa ter que fazer um tratamento para engravidar. No caso de ser gêmeos, 2 crianças, fala sobre uma criança, sabe aquela gravidez de gêmeos que só é detectado uma criança? E aí depois de um tempo se descobre que havia uma outra criança ali, só que essa outra criança não sobreviveu, só uma sobrevive. É também uma energia. Então são possibilidades aqui. Congelamento, recapitulando, o congelamento de óvulos é possível que já esteja nesse processo, porque é um processo que tem a ver com os hormônios femininos, com os ciclos menstruais. E aqui tem um aspecto de ir para uma clínica, né, de um tratamento, de gastar com isso, onde o foco é interromper aqui uma possível gravidez, não deixar que aconteça uma possível gravidez para que, a longo prazo, possa engravidar, tá? Quando numa leitura vem a energia de uma criança, porque eu já fiz leituras para o Matheus, já fiz leitura para a Isabelle, e aparece essa energia de criança, além dessa possibilidade que eu falei aqui, né? Ok, eu vou fazer, mas eu percebo que não é algo que traz uma alegria, né? Não é um aspecto assim de paz, de realização, como normalmente as mulheres fazem. É como se no meio disso aqui tivesse tido interferências, um sofrimento, uma discussão, e aí no último momento resolve fazer e toma essa decisão. Mas aí, como se quer reverter isso, parece uma sensação que dá aqui, é de querer reverter essa situação, não que que vai voltar os óvulos para dentro, não é isso, mas de que
logo após eu fazer esse processo, eu já quero aqui tentar engravidar para solucionar um problema, para reconciliar, certo? Caso haja uma tentativa de reconciliação, é como se fosse recomeçar dessa forma, como se fosse fechar um acordo diante disso. Se houver essa reversão aqui, né? Uma outra possibilidade é de, no meio desse processo, identificar que talvez já tenha uma criança. Isso aqui não é nada louco, tá? No mundo real, isso é possível. Eu tentei 1 ano engravidar e eu decidi voltar a tomar a pílula, porque eu pensei, eu não quero engravidar, decidi que eu não quero ter filho, por questões minhas de querer viver uma experiência espiritual, de que eu queria ir para retiros, eu queria viver em função de meditação e, sabe assim, viajar, mas a sementinha já estava lá. Então, quando eu voltei a tomar o anticoncepcional, eu comecei a sentir os sintomas de gravidez e eu achava que era problema no estômago, porque eu sempre estou enfrentando problema no estômago. Mas até que eu percebi, depois de estar tomando remédio para estômago, para enjoo, que eu já estava ali com 3 semanas grávida, né? Eu tive que fazer um exame só para desencargo de consciência, mas esse desencargo de consciência deu positivo, fiz 2, 3, mantinha positivo até ir no médico, fazer um outro exame de sangue e aí realmente ter essa clareza. Então, é normal em um caminho onde você está fazendo uma escolha para evitar ter filho, você, no meio do caminho, já está com uma sementinha ali, ou você se arrepender, tá? Essa energia, ela tá aqui, é uma energia que não traz clareza, aparece sempre na leitura, mas que não traz a clareza por causa dessa situação que eu relatei para vocês. São muitos detalhes, por isso que eu repito. Eu fico repetindo isso para que as pessoas consigam entender que é apenas uma leitura de carta. Eu não estou imune a erros. Eu não tenho essa arrogância de tudo o que eu falo é uma verdade absoluta e que vai acontecer. Existem leituras, existem situações em que eu tenho total certeza devido a não só a intuição, mas a configuração das cartas. Agora, quando as cartas trazem muitos detalhes que envolvem aquela situação, até para quem está vivendo aquela situação, é complicado de entender. Às vezes você vive imagine alguém que está fazendo uma leitura para quem nem conhece. Eu não estou conversando com a Isabelle. Seria muito mais fácil se eu estivesse conversando diretamente com ela e ela fosse me confirmando as coisas aqui. Então, para quem não é vidente, né? Enfim, até vidente erra, né? As pessoas podem confundir as suas visões, as suas audições, seja lá o que seja. Mas aqui a minha leitura, ela tem a ver com estudo, com técnica, tá? Eu repito as informações, as pessoas mesmo assim não entendem, porque elas querem respostas o tempo todo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. E não estão abertas para isso ou isso. Eu não faço leitura para esse tipo de público, porque se eu quisesse fazer, eu fazia Reels, eu fazia TikTok, falaria rapidinho ali. Não é o meu feitio, não é meu perfil. Aqui eu gosto de estudar e não tem problema ter erros, porque é um eterno aprendizado. Embora sejam 12 anos de estudo, é um eterno aprendizado. São arquétipos aqui, são muitas informações que aparecem para quem estuda e que a gente precisa, para quem estuda mesmo, isso aqui leva isso a sério como estudo, para ter um nível de assertividade alto, você precisa ser honesto com você, com as próprias cartas e com as pessoas. Bom, essa briga, essa separação
aqui de Isabelle e Mateus, segundo as energias aqui, envolve questões financeiras, tá? Relacionadas ao imóvel. Então, num primeiro momento aqui, há uma sensação de ter se endividado e tá carregando, né, um fardo, ter perdas financeiras, muita dificuldade financeira, discussões, peso nessa conexão deles dois, porque é uma sensação de se sentir enganada. É possível que haja também um desabafo sobre isso, a vontade de preferir resolver isso da melhor forma possível. Por vezes é uma tentativa de discussão que vem, né? Agora aqui aparece novamente que pode ter a ver também com casamento, com juntar dinheiro para casamento. Mais coisas envolvendo essa questão de dinheiro aqui, tá? Como eu já falei, acho que na live, ou na leitura do Mateus também, o motivo da relação da Isabelle, do término dela com o Mateus, envolve essa questão de pouco dinheiro, entendeu? Pouco investimento ali. Eu vejo que vem muita gente rebater, né? Porque ele disse que financeiramente ele tem não sei o que. Então a pessoa não tem que entrar em um vídeo pra querer saber das coisas. Porque se a pessoa não acredita, se é pra acreditar no que o outro tá falando, então não vai querer saber. Acredita no que tá sendo falado e mostrado e pronto. Agora, se a pessoa quer vir ver através das cartas, ela precisa ter o mínimo de humildade, né, para pelo menos duvidar do que o seu ídolo tá falando. Porque eu tô cansada de fazer leitura e as pessoas virem dizer, mas o fulano falou uma coisa, o fulano saiu isso, eu vi que o fulano... As pessoas virem com as certezas e eu ficar em silêncio e logo depois as coisas começam a aparecer. Então, por mais que eu ame uma pessoa e goste de alguém, principalmente alguém que é famoso, eu não confio 100% no que está sendo mostrado. Porque o que está sendo mostrado é o que quer que as pessoas vejam. Até quando uma pessoa chora, é o que ela está querendo mostrar. Então, eu duvidaria, sim, de leituras que existem, né? Até da minha, se eu fosse, né? Dessa leitura aqui. Mas eu não iria com tanta certeza também. Eu acho que vale duvidar, questionar tudo ao seu redor. E não vir com verdades absolutas. Porque nem eu, que estudo há 12 anos e que estou acostumada a ver as minhas leituras aí sendo reconhecidas por um grau de assertividade alto, nem eu tenho essa arrogância de bater martelo, de dizer é isso, é aquilo. Não, eu vou aqui dizendo o que eu tenho clareza, o que eu vejo de possibilidade aqui e o que eu tenho de mais segurança, de mais certeza que pode acontecer. Não vou ficar iludindo as pessoas, dizendo o que elas querem ouvir. Vou falar o que eu posso, até onde eu posso ir, tá? Eu vou conversando dessa forma com vocês, porque assim eu vou filtrando quem entra aqui e também vou ajudando as pessoas que querem continuar aqui a entendendo melhor sobre o meu trabalho. Antes de comparar com outros trabalhos, porque nenhum trabalho é igual ao outro. Às vezes achar que tudo é igual é ignorância. Então, ainda nessa área aqui da saúde dela, buscar ter clareza
tá? Sobre a sua situação de saúde, algo que pode ter sido encontrado e detectado, que tem a ver com a fertilidade, ou até um problema que está no começo, que ela vai precisar tratar e superar isso. Esse problema de saúde está relacionado a essa parte da fertilidade, insisto, né? Seja em órgãos femininos, podendo ser os seios, podendo ser também ovários, enfim. Só mais um detalhe sobre essa questão da saúde. Pode ter a ver com desregulação hormonal e menstrual, trazendo irritabilidade, e vai ter um processo longo de tratamento. Como eu disse, aparece aqui, né, na leitura dela uma tentativa de reconciliação. Então, para eu não bater o martelo de reconciliação, eu vou falar para vocês como que essa energia pode se comportar, tá? E vou extrair aqui as possibilidades em relação a uma união, a uma volta ou a um relacionamento. Posso falar aqui, vou puxar um pouco de novo para cá. Quando aparece essa energia de uma união de novo, né, ela vem ali pro final do ano até abril de 2026, tá? É mais ou menos esse período. Porque vem após uma declaração amorosa, tá? E uma possível resolução nessa parte financeira que trouxe muito problema. Então, são os próximos meses, no momento presente, estamos em março, no momento da leitura. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Talvez até outubro, enfim. Mas é um longo período de discussão, de tentar resolver essa parte que ficou aqui de dívida. E uma vez que isso se resolve, é como se esse assunto aqui, envolvendo uma energia infantil, né, uma energia de um ser novo, volta aqui para essa energia de reconciliação, de retorno. Então, aqui há, a nível de contrato, inicialmente, um problema jurídico, um problema de justiça, talvez, que é resolvido. Esse acordo mal resolvido aqui, ele tem uma resolução que tem a ver com essa união. É como se fosse para resolver se tem uma energia de criança, pode influenciar no retorno dele, se tiver essa criança, tá? Se tiver. Como se ela viesse trazer essa informação para ele. E aí, nisso, aí pode ter uma tentativa aqui de reconciliação. Vejo muito por conta dessa energia de maternidade. Posso estar errado, tá? Por favor. Então, vamos ficar acompanhando os acontecimentos e aí você vai dizer, olha, não era aquilo, era sobre isso, fica tudo certo. É um aprendizado pra mim, bacana, e assim vocês vão acompanhando como que funciona o estudo das cartas, tá? Agora, parece assim, toda vez que eu vejo também essa questão de retorno, até parece algo fake. Como se fosse até mostrar que tá junto para resolver um problema. Há uma possibilidade também, a gente pode esclarecer isso mais pro final, mas não posso deixar de falar aqui. Se for realmente ali uma reconciliação, ela vem com muitos desgastes, muitos problemas. Vem com um pesar novamente, como se fosse ali novamente
alguns sacrifícios que são feitos aí. Também tem brigas por causa de ciúme, a desconfiança, mesmo que haja um perdão, mas ainda fica a falta de confiança vai reinar nesse relacionamento, caso ocorra uma reconciliação. Ah, só vai acontecer uma reconciliação se tiver uma criança? Não, eu tô dizendo que se tiver, é óbvio que vai tentar ali se reconciliar, ver se dá certo, para que juntos possam criar uma criança, caso seja isso, mas não necessariamente que é uma criança, tá? E também não é necessariamente que é por causa de uma criança, porque pode nem ter essa questão aqui de estar grávida, mas ela vai precisar ceder sim. Existe uma conversa de ceder sobre diminuir esse prazo aqui de gravidez. Isso, com certeza, é um dos assuntos nessa reconciliação, nessa tentativa de reconciliação. Agora, nesse período de março ainda, no momento presente aqui, abril, ainda ela tá só vivendo essa tristeza aí de término, de desilusão, tentando aparentar que está bem e encobrir como se sente de fato, como se sente, que se sente muito triste. No momento presente, ela tá focada no profissional dela, tentando fazer o que gosta, né? Mas também fazendo trabalhos que ela precisa fazer, mas existe também ali alguns trabalhos que ela faz que faz ela refletir sobre, principalmente, por ela ter que ir morar longe da onde ela veio, da origem dela, né, do local de origem, se sentir mais isolada, e talvez sentir que está no meio de pessoas assim não tão confiáveis. Então, é como se houvesse também um certo arrependimento e vai se desenvolvendo aqui esse sentimento de isolamento e de estar fazendo trabalho que não gostaria de fazer. No primeiro momento, é como se tivesse que fazer os sacrifícios aqui, né? Tanto sacrificar o relacionamento, né? Quanto sacrificar essa parte de construir uma família, de casar, para aproveitar as oportunidades ali que surgem o máximo que puder, uma vez que a vida de um ex-BBB é de curta duração. Fama não quer dizer nada. Eu lembrei da Francine. A Francine que participou do BBB, agora não vou lembrar, o mesmo BBB que a Mayra Card. A Francine tinha falado, ela saiu muito bombada, ela tinha assim uma legião de fãs e ela disse que não tinha alcançado nada com isso. Então, fama não quer dizer que a pessoa tem dinheiro, né? Hoje, seguidores, quem tem muitos seguidores até fecha publis, mas fica dependendo da fama de se aparecer. Fica dependendo de estar o tempo todo criando situações para aparecer, porque as marcas, elas não querem saber de quem é a pessoa direita, elas querem saber quem tá no holofote, quem tá causando. A maioria das marcas é assim. Quanto mais oportunidade você tem, mais você precisa causar. Quanto mais você causa, mais você tem oportunidade. Então, se você não tem muita essa visibilidade, você tem menos oportunidade, menos ganhos. Por isso que muitos influencers fazem de tudo para causar. E recebem muitas críticas, até cancelamento. Só que esse cancelamento traz mais visibilidade. Então, a gente vê aí a Boca Rosa, que só se tornou mais ainda milionária depois que ela foi cancelada no BBB. Então, muitas vezes é o caso aqui das pessoas buscarem, de todas as formas, aparecer. Por quê? Porque precisa ter seguidores, precisa ter marcas para que tenha dinheiro para construir o seu império, para construir o seu pé de meia, né? Ter os bens materiais, ter dinheiro para que
quando tudo isso acaba, você construiu algo sólido. Porque tem prazo de validade. Até para quem dança tem prazo de validade, né? Então, já para o homem tem mais ainda essa dificuldade como um ex-BBB. Se só se limitar a ser um ex-BBB, não traz nada. Então, a pessoa precisa pensar a longo prazo, sim. Precisa ter uma clareza. Então, havia aqui essa comunidade que, ao invés dela, não sei se ela chegou a falar, não mostra que ela evitava ficar muito tocando nesse assunto. É como se estivesse querendo mostrar, através do isolamento e da frieza, alguma coisa, né? Para a pessoa se tocar, né? Pode até ter falado, mas não falou tudo, não falou da forma que deveria, né? Então, aí, é como se entra mais dinheiro da parte dela, como se ela sente que tá colocando mais dinheiro ali, e a longo prazo ela vê dessa forma, e aí isso vai esfriando, ela vai se distanciando ao invés de conversar. E aí, talvez aqui tenha havido a atitude ali impulsiva também, de chegar a uma conclusão, e aí esse término repentino, né? E logo após aí ele aparecer com uma pessoa, tem a sensação para ela aqui de que foi traída, de que foi iludida, que foi decepcionada, que teve uma decepção aqui. Isso é energia, tá? Isso aqui é o que mostra nas cartas. E aí, gente, se houve, né? Se houve essa questão de aborto aqui, é onde alguém deixa vazar isso, alguma amiga confiável, alguém confiável, ou até quem fez o tratamento, deixa vazar, algum vazamento vai ter. Se isso aqui aconteceu, um vazamento ocorre, entende? Depois de um longo período, né, de dificuldade aqui, né, desse relacionamento, a gente pode falar aqui de duas formas, tá, gente? Podemos falar do lado profissional, de amar fazer o que quer. Tem aqui uma grande barreira, um desafio muito grande aqui, um bloqueio. Chega um momento que esse trabalho aqui, esse movimento financeiro, ele tem um problema aqui, né? E é onde ela queira retornar para trabalhar da onde ela veio, voltando para Manaus. Pode ser voltar para Manaus, depois de ter se sentido ali desgastada, talvez um pouco mais deprimida, podendo ter também problema no estômago ali, ou problema no intestino, né, devido a estar muito se sacrificando, tá fazendo trabalhos ali um atrás do outro, e sente que esse peso, né, esse sucesso, digamos assim, não tá trazendo ali para ela a saúde, não tá trazendo para ela a vitalidade, e aí ela queira voltar para onde ela veio, para se reconectar, se revitalizar, para fazer o que ama, para mostrar mais o que ela gosta de fazer. E aí é onde tem uma proposta, tem essa energia aqui de proposta para trabalhar em Manaus. Então, uma volta aí para Manaus, se ela não voltar para permanentemente, porque que mostra uma volta permanente, tá? Mas vai ficar indo muitas vezes, porque tem muito trabalho para ela lá. E ela preferindo, tá? Porque ela quer estar mais conectada, né? Como se ela tá cansada, vai começar a se cansar de estar longe, de estar isolada, de estar em prédio, e poder andar na rua com os pés no chão, aquela coisa de muito mais ali próximo aos animais. E eu sei disso, porque eu sou do norte, moro muitos anos fora, né? São mais de 20 anos fora. Então, eu sei como é que é isso. Eu tô o tempo todo procurando me conectar, e eu vejo isso muito nela. É comum. Eu tô o tempo todo falando sobre isso, de querer voltar a morar num lugar, de poder querer fazer uma fogueira, e nananã, porque aqui na Europa isso é proibido, enfim. E
sabe, cidade grande, a gente dificilmente consegue morar numa casa que tenha um quintal, que tenha árvores, que tenha bicho, a não ser que é muito rico, né? Ou vai morar em uma periferia, um lugar muito perigoso. É onde você vê mais casas, mais lugares de cidade grande. Para você estar seguro, você tem que estar morando em condomínio. Não, as pessoas priorizam muito mais por estar em um imóvel, seja uma casa ou um apartamento, mas não priorizam muito o quintal, né? Então, isso ela vai resolver, ela vai ter essa clareza e ela vai precisar dessa volta para casa, seja até para cuidar da questão também ali da saúde, né? Também tem, caso haja aqui esse problema aqui com gravidez. Mais questões de polêmicas que podem sair em sites de fofoca. As energias mostram aqui muito cuidado com documentos falsificados, com imóveis adquiridos de forma ilícita. Não tô dizendo que ela fez, eu tô falando que se envolve aqui, pode ser alguém próximo a ela, que respingue nela, pode ser algo nesse sentido, ou pode ser apenas fofoca, né? Porque como a gente vê que precisa esclarecer aqui, não pode ser fofoca, mas tem aqui essa energia aqui indevida, né, de um imóvel. Então, é possível também perda de dinheiro, tá? Perda de dinheiro em algum problema de justiça ou um imóvel que perde. Ela vai ter um período, né, no meio de tudo isso, vai ter um período para ela aqui de, sabe, de alegria. Algo que aparece recorrente é assim: eu recebo uma notícia, essa notícia me deixa feliz, por um lado. Por outro lado, eu não comemoro. Ou é um falso alarme de gravidez, tá? Ou é a notícia de uma gravidez de risco, ou é a notícia de que não tem ali dificuldade para engravidar. Você vai fazer exames e você detecta problema ali de fertilidade. Porque quando você vai fazer o congelamento de óvulos, você precisa fazer muitos exames e até um tratamento hormonal, né? Então, é como se descobrisse uma infertilidade. A possibilidade dessa energia aqui também tem a ver com uma falsa notícia de gravidez, tá? Ou uma vez que você acaba achando que não tá grávida ali, vai fazer você recebe uma notícia de que eu tô grávida, mas eu terminei um relacionamento, e agora? E aí isso é um motivo para muita tristeza, para muita ruminação, bateção de cabeça, né? Para resolver isso de forma a guardar segredo do público, a não querer que isso venha. Lembrando que se houver uma gravidez, é óbvio que ela não vai falar isso de imediato, tá? Ela não vai poder falar. Enquanto puder esconder, vai esconder. E aqui é não só esconder também do público, mas demora ali um pouquinho para ela, depois que ela descobre, dela até vir a comunicar ele sobre isso. Porque óbvio que existe uma decepção grande. E se fosse a gravidez, seria uma notícia de gravidez de risco também. Então, tudo que envolve gravidez ou fertilidade aqui é negativo, tá? Então, se ela tivesse comigo aqui, eu aconselharia a não engravidar, a se cuidar, porque não vem positivo, tá? Há risco de gravidez, há risco de aborto, há risco de se for 2 crianças, de uma criança não sobreviver, tá? Isso são apenas energias, não tem nada confirmado nessa leitura, tá bom? É mesmo aguardar e ir acompanhando e entre as possibilidades e encaixando. O que mostra aqui são as energias que estão influenciando esses próximos meses e como que pode se manifestar. Pode se manifestar. Eu tô dando o máximo que eu posso aqui
de possibilidade de manifestação. É certo que existe energia de uma criança, de uma fertilidade, de hormônio, de indefinição sobre o estado de saúde relacionado ao órgão, né, feminino. Já falei sobre isso, estou só recapitulando, porque as pessoas vão ficando confusas com muita informação, é assim mesmo. Então eu vou recapitulando, para mim, até para mim mesmo poder trazer a compreensão de uma forma melhor. Então, existe energia de desapontamento com amizade, com fofoca, com quebra de confiança, com revelar segredos que ela vem guardando, que ela vem tentando evitar para não respingar na imagem dela, porque ela vive da imagem dela, precisa ter uma imagem limpa para que ela trabalhe, sobreviva. Mas essa imagem dela corre risco, existe risco e perigo da imagem dela ser arranhada, podendo ser falsas acusações ou alguma coisa que ela tenha feito ali, um equívoco, um ato ou algumas ações aqui equivocadas, que pode ter sido até aumentado, né? Então ela precisaria, para resolver isso, seria esclarecer. Agora, eu diria assim, um cuidado, né? Um perigo, assim, com viagens ou o retorno para o seu lar, ou o retorno para o lar. Também esse retorno para o lar, a gente pode ver como retorno de morar junto, né, com ele. Podemos deixar aqui essa possibilidade dita também. Ela vive durante esses 12 meses realmente bastante dificuldade, bloqueios, momentos difíceis, onde ela pode lidar com uma operação, ou ela descobre mais coisas, ou perde algo de valor para ela, ou também saem fofocas, saem informações, vazam informações, notícias ruins, e que ela vai vivenciar muita dificuldade, trazendo inclusive uma vontade de se isolar e de se esconder, tá? De se esconder. Na verdade, essa dificuldade aqui tem a ver com a desconexão também dela espiritual, tá? Então, ela tá isolada, ela se sente sozinha, vai haver um momento de solidão também, vai ter problema com relação ao imóvel ou aonde ela vive, né? Vai ter também algo relacionado a uma clínica, né? É um hospital aqui, alguma coisa nesse sentido, onde ela fica desorientada ali, né? Sente perdida, não sei o que fazer. E aí vem mais ainda, né? Pode ser a notícia também aqui de um acidente, notícia, tá? É algo que sai, algo que ela descobre ou acontece. Então, ou pode ser também esse grande problema aqui, uma operação, né, que precisa ser feito. Deixa eu ver em que casa tá isso aqui. Pode ser a perda mesmo de um imóvel, tá? Um imóvel, um documento mal feito, ser passada para trás, ou talvez ter se envolvido em algo aqui que não é muito legal. E pode também estar relacionado à mãe, tá? A tia, parece elementos, se ela tivesse um pai, né? Padrasto, envolve também um elemento aqui familiar, tá? Então pode ser até não ser com ela, mas pode ser com algum familiar que acontece isso. Isso que, o que eu falei aqui, a perda de um bem, a perda de um imóvel, né, por conta de um documento aí, um contrato mal feito, tá? Que tenha cláusulas, alguma coisa ali
Enfim, algo indevido, tá? Algo indevido. Pronto. Essa leitura aqui eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para um cliente, tá? Eu não dou conselho em leitura para famosos, embora eu saiba que tem alguns que assistem, porque eu já recebi mensagem deles, tá? De alguns, tá? Não é todo mundo, mas eu sei que existe. E gosta, inclusive. Agora, se fosse para eu aconselhar qual o caminho para que ela resolva da melhor forma possível e diminua as perdas aqui, diminua esse peso que vai vir aqui para ela, seria ela tentar resolver com um banco sobre essa dívida para que ela possa pagar a longo prazo, tá? Seria ela não tomar atitudes impulsivas em relação ao imóvel também, em relação a banco, não tomar atitudes impulsivas, tentar fazer isso de uma forma calma, esperar ter calma para resolver esse problema. Qualquer problema que tenha a ver com o financeiro, ela tem aqui que entender que mentalmente ela não tá bem, não tá com clareza nesse assunto para resolver isso. Existe também uma questão aqui de que se ela for fazer um tratamento aqui para não engravidar, talvez seja o valor também aqui, que ela tenha que desprender, né? Se ela tem dúvida em relação a onde fazer, com quem fazer esse procedimento aqui de óvulo, para que ela faça em uma clínica que ela tenha mais clareza, que ela não faça isso, porque essa parece que é uma decisão passageira que ela tem aqui. Então, não resolver isso de forma impulsiva, com raiva, porque sofreu essa desilusão. Ela esperar para que ela faça isso e invista em alguém que tenha mais tempo aí de carreira, né? Se for um médico, se for uma clínica, um hospital, que seja, ela invista no que diz respeito a tratamento, a essa questão da fertilidade, que seja em um lugar com respeito, que tenha experiência, que ela tenha indicações ali, que não tenha medo de gastar com isso, tá? Então, ela tem que pensar que ela vai ter que desprender bastante dinheiro para ela fazer em um lugar que seja seguro para ela, tá? E aí, no que diz respeito a relacionamento também, seria ela poder esclarecer tudo o que envolveu esse término aí, desse relacionamento. Inclusive, quando fala que era fake, né? Porque então ela precisa esclarecer isso. Também aqui ela precisa esclarecer sobre um contrato ali, uma possível fraude. A melhor coisa que ela tem é esclarecer. Primeiro seria assim, ó. Não fazer contratos, não fechar contratos tão rapidamente e procurar advogado, um bom advogado, para ler contratos para ela. Porque ela pode, no meio do caminho, acontecer dela assinar contratos que ela possa se arrepender. Seria assim, dar uma chance, né? Dar uma chance para esse relacionamento, mas também, se não for esse relacionamento, né? Porque existe para ela, na energia dela aqui, um amor, né? Seja esse reinício com um homem que reaparece ou que aparece, pode ser até alguém que ela já conhecia antes, mas também pode ser com ele. De qualquer forma, essa energia tá forte para ela aqui, tá? É como se tivesse esse momento aqui, ela reconhecesse que o sentimento que ela tinha dúvida pelo Matheus, por conta de não ter um espaço ali, se sentir um pouco sufocada no relacionamento, querer estar um pouco mais na dela, desvincular o profissional dele, poder ter mais liberdade também dela, ela também perceber que o quanto ela gosta dele, né? Mais do que ela imaginava. Então, se ela tinha alguma dúvida, ou se aquilo que a gente chegou a ver na carta, que parecia que ela não sentia, que havia um sentimento, mas não era como o dele, aqui é como se esse sentimento se aflorasse, se aprofundasse. Seja por conta dessa questão de uma energia aqui, de uma criança, ou seja por conta do afastamento, né? Mesmo com toda essa decepção, mas
esse sentimento aflora. Por isso que existe até uma tristeza grande que envolve esse término. Então, aqui, a solução seria dar, sim, uma nova chance para um novo amor, tá? Esclarecer as coisas. Se for iniciar com uma nova pessoa, já vai logo colocando as cartas na mesa, né? Não esconde muito, seja clara. E se for com ele, a mesma coisa, mesmo conselho aqui. A melhor opção para ela, no caso, seria ela não começar isso de forma errada, tá? E se ela tiver, realmente, ela o mais rápido, tivesse grávida, o mais rápido possível falar para ele sobre isso, porque também o fato dela esconder por um tempo dele pode trazer, mesmo que eles se reconciliem, discussões, né? Até raiva da parte dele. Deixa eu ver outra possibilidade aqui. E aí, caso haja essa volta ou um relacionamento com uma nova pessoa, ir com calma, tá? Ter esse início com calma, aproveitar o começo, não ter tanta pressa. Seria um conselho. Não? Aqui não são fatos. Aqui, quando eu falo conselho, é o que seria o melhor caminho. Não significa que ela vai tomar o melhor caminho. Se ela não toma o melhor caminho, tudo isso aqui que eu falei anteriormente, você volta aí, tudo isso aqui que eu tinha falado vai acontecer da pior forma possível para ela, né? Então, esse seria a melhor opção para ela, né? Uma nova forma de se relacionar, ser mais compassiva, não querer controlar tanto, né? E devagar com essa questão de querer acumular bens. Porque fala aqui sobre um trabalho a longo prazo. Existe uma oportunidade também para a Isabelle aqui, que pode sim vir de uma figura masculina, um homem, né? Ou uma marca masculina, alguma coisa relacionada ao masculino, que traz uma oportunidade de fechar aí com ela uma parceria a longo prazo, tá? Ou seja, o conselho aqui seria: dê a preferência para negociação que te traga um retorno mais à frente. Cuidado com querer ganhar dinheiro pingado, dinheiro a curto prazo. Fechar acordos com mais clareza, tá? Tem viagem romântica aqui. Eu vou fazer uma projeção de futuro aqui, mas tem uma viagem romântica aqui para ela. Como vencer esse grande desafio que vem pela frente? Pensar positivo, tá? Aprender com as lições que tudo isso está acontecendo vai trazer para ela, e o que vai acontecer também vai trazer lições, olhar pelo lado positivo, ter esperança, não se fechar para o mundo, para as oportunidades por conta disso, né? Ver uma luz ali no fim do túnel. Então, ela focar na positividade, se reconectar com a natureza é a melhor opção para ela. E também comunicar, né? Falar mais, fazer viagens curtas, assim, um final de semana, sabe? Um retirozinho, fazer ali uma viagem, um escapezinho, né? Para lugares que sejam mais afastados, para ficar mais tranquila e se reconectar. É a forma dela superar isso o mais rápido possível, tá? Esse seria o conselho para ela. No que diz respeito ao amor, ao coração, um ar de sensualidade, né? Uma vontade de seduzir, de reconquistar também, tá? De perdão também, de esse perdão ser uma forma de se aproximar, né? Se reconectar de uma forma amigável. Ter mais sabedoria também. Aqui seria ter mais sabedoria com se vai perdoar ou não, como vai lidar com essa tristeza, com esse sofrimento. Ela tá aqui com o coração dela, sim, conectado a ele. Ainda tem sentimentos aqui por ele, tá?
ainda quer uma segurança que venha da parte dele. Em relação ao trabalho, ela aqui procurando fazer o que ama, ir mais devagar, contratos a longo prazo, sejam trabalhos que tragam uma rotina, uma frequência maior, um foco maior em uma coisa, certo? Emocionalmente, ela ainda tá muito confusa, gosta dele, mas perdeu a confiança, sofre com essa falta de confiança, que pode ter a ver com essa questão financeira que surgiu, que não teve muita informação da parte dele, não teve muito o que fazer também, contrato financeiro que pode não ter sido honrado. Bom, eu vou fazer agora a projeção de futuro, que é fechar essa mesa aqui, e eu vou trazendo para vocês mais detalhes ou confirmação daquilo que já foi falado, ou se tiver alguma novidade, a projeção de futuro, que é a última parte dessa leitura, vai falar, tá? Aqui é ela cuidando da autoestima, focada em cuidar da autoestima. Também pode ser receber um convite amoroso, uma declaração, a visita de alguém que ela gosta, né, que gosta dela. Uma alegria também aqui, uma sensação de alegria nessa projeção de futuro. Aqui seria encerrar tudo que envolve aqui a aparência, tudo que tem a ver com o que não é verdadeiro, o fim de mentiras, fim da falsidade, fim daquilo que é fake, né? É tentar agora se recuperar, né? Tentar se recuperar de forma mais analítica, de forma mais cautelosa, analisar mais depois de esse baque aqui. Procurando um mentor aqui, né? Como se fosse procurar um mentor espiritual, procurar aconselhamento com pessoas mais velhas, opiniões, tá? E pode também procurar as respostas para essa parte dela que fala sobre a maternidade. Aqui é um ganho de clareza. Tudo que eu tô falando aqui é até abril. Essa parte que é a projeção do futuro, já não tô mais aqui falando de, isso é 4 meses, 3 meses, tá? Aqui pode ocorrer em qualquer momento desse período, podendo ser até abril, né, de 2026. É uma realização aqui maternal que acontece, podendo ser mais conexão com a mãe dela, pode ser também ela se tornando aí uma referência no que se diz respeito à conexão espiritual. Pode até se formar em algo que tem a ver com curas medicinais também. Então aqui pode ser viagens românticas, conversas românticas. Também aqui mudança de humor, trazendo irritação, discussão, qualquer coisa. Também existe aqui uma energia, né? Pode representar uma energia de declaração romântica. E também pode ser namorar de novo, né? Namorar escondido. Aqui é só a confirmação do que foi falado já sobre a saúde dela. É o que ela não tem claro ainda. A qualquer momento ela pode se deparar com um problema de saúde. E não é algo que também vai ser tão grave, mas que, enfim, ela vai ter um diagnóstico ali não muito claro. Também representa ainda uma falta de clareza sobre como vai ser esse futuro, o que vai fazer a longo prazo. E isso vai, conforme o tempo vai passando, né, final do ano até abril, ela vai tendo clareza de que o caminho dela, da calma, da paz e também do sucesso a longo prazo tem a ver com a ancestralidade, o local de origem dela,
ela procurando ter mais clareza e encontrando isso nesse lugar de retorno à casa. É um caminho aqui, tá? É uma escolha que ela vai fazer, dependendo das escolhas que ela faz, dependendo da escolha que ela fizer. Também ela ter apoio nesse caminho dela. Pode não ser uma grande multidão que apoie ela, mas as pessoas que realmente gostam dela vão apoiar ela nesse caminho. Aqui também está muito bem aspectado para sorteio, para ganhar algo, ganhar um prêmio. Comunicação, esclarecimento, resolver documento com o Mateus. Tem também a possibilidade, como eu falei, do contrato com um homem, né? Um contrato de trabalho, né? Um dono de alguma, ou uma emissora, ou alguém importante que pode também trazer aí para ela uma oportunidade, né? No que diz respeito a Mateus, essa conversa, conversar, resolver, e pode ser relacionado a novos acordos, uma nova união, uma união que fica só no papel mesmo ali, que não é ainda uma cerimônia no meio de muita gente, tá? Pode ser isso. Aqui é harmonia no lar, principalmente quando a gente vai falar desse lar de onde ela vem, né? Tem uma figura masculina aqui, né, que pode estar aqui relacionado. Tem uma resolução relacionada a um bem aqui. Pode ser adquirir um bem também, né? Adquirir um novo imóvel, mas algo que ela vai gostar bastante, né? Que ela vai ficar mais realizada. Pode ser a compra de uma casa. Por enquanto, ela está se movimentando muito na área profissional, né? São trabalhos rápidos, trabalhos passageiros, mas que também existe aqui um trabalho que ela pode até se comunicar, ser um trabalho que ela gosta de fazer, que tem a ver com falar, né? Então tem uma oportunidade legal aí para ela. Aqui fala sobre reconciliações, tá? Resolver problemas, perdão, tentar dar mais um voto de confiança. Pode ser um novo pet também. Desculpa. Pode ser até ganhar um novo pet, tá? Mas existe esse ar de reconciliação também. Viajar com amigos. Ou até a reconciliação amigável. Aí aqui vem aquele alerta que a gente já falou também sobre pessoas próximas a ela não confiáveis, pessoas não confiáveis mesmo. Isso é bastante claro que ela vai ter bastante problema aí com repórteres, com pessoas públicas, inclusive, que vão fazer uma trampa e uma armadilha para ela, tá? Então, esse meio dela aí não tem pessoas que ela pode ter bastante problema. Aqui também fala sobre tratamento para saúde, através da reconexão com a natureza, uma cura para ela. Pode ser a cura mental, a cura física, né? A cura emocional, mas com essa reconexão aqui com a natureza. Aí, aqui fala sobre o sofrimento, né, a tristeza, o pesar, sobre esse relacionamento com alguém aí, com Mateus, outra pessoa. Com certeza é Mateus, né? Falou em pesar, em tristeza, é com Mateus. Mas também é uma carta que fala sobre perdão, sobre superação. Ainda a longo prazo, mas com dificuldades, com sacrifícios, tentando voltar aí a ter esse relacionamento, tá? Fala também de contratos
Aí pode ser contrato com imóveis, contrato de trabalho, qualquer tipo de contrato que pode trazer problemas que ela vai enfrentar, problemas bastante difíceis. Bom, aqui mostra ela possivelmente, né, saindo da onde ela mora, ou se distanciando mais, ficando quase nada onde ela mora, ficando muito tempo fora. Pode ser uma viagem também para o exterior, certo? Ou pode também estar relacionado a negociar algo que tem a ver com negócios fora do país, tá? Então, pode ser um trabalho que vai fazer fora do país, pode ser em um tratamento, algum lugar que ela visite que é em outro país. Pode ser um lugar também que tenha bastante castelos, né? Pode ser pro lado da Europa, mas tem uma viagem aqui internacional. Vai demorar um pouco também para essa viagem, mas tem uma viagem internacional aí. Olha, aqui é mais do mesmo, tá? Não vou repetir tudo que eu já falei sobre o que tem a ver com a fertilidade, criança, algo novo, novidade, que tem obstáculos aqui que a curto prazo não conseguem ser superados, né? E aquela dificuldade ali relacionada com o assunto, o tema gravidez. Segredos que vêm à tona, né? Vai ser revelado muita coisa ainda. É confirmação, gente. Agora, aqui a gente pode falar também de ego, né? De ego que vai diminuir mais o ego aqui. A gente pode falar dessa questão. E também a visibilidade também. Pode acontecer aí um problema de visibilidade. Pode ser perda de seguidores. Ah, tá perdendo seguidores. Eu não tô falando do presente. Projeção pro futuro. É uma energia de perder a vitalidade, perder uma alegria, perder holofote, perder algo, não totalmente, tá? Então, pode ser uma perda passageira, ou pode ser a metade, pode ser uma parte. Por exemplo, tem um sucesso e isso é diminuído. Problemas de justiça relacionado a dinheiro, pode ser dívida, pode ser crise de ansiedade, discussões, agressões verbais por causa de dinheiro, tá? Tentar brigar, tentar lutar para recuperar um dinheiro. Aqui é soluções relacionadas a assuntos sentimentais, querer resolver, querer estar em paz, fazer as pazes. Qual é a melhor solução? Buscar a melhor solução, né? Se for um novo amor, seria alguém que traz aí um caminho mais próspero também. Se for relacionado a Mateus, é ter que buscar o melhor caminho, solucionar aqui o que precisou, o que não foi bem resolvido, tá? É procurar estar bem. Então, pode ser uma reconciliação amigável, depois de toda a crise ali, de toda aquela confusão, de todos os atritos, no final das contas, chega uma solução mais amigável. Isso, pelo menos, tem aqui. Buscar solucionar também o emocional, né? Tá bem com o coração. Tudo aquilo que for relacionado a escolhas, ela vai estar mais conectada com o coração. Eu só vou fazer aquilo que realmente meu coração pede. E esse é o caminho. O melhor caminho. Uma parte da área profissional aqui é desgastante, tá? Então, se for para estudar sobre alguma coisa, se for começar um curso, vai demandar muita energia e pode ser que nem no final das contas até tenha que parar. Também pode ser tendo que digerir certas
informações, né? E informações trazendo para ela aí até essa falta de vitalidade, essa falta de energia. Aqui também pode estar relacionada a fraude, a roubo. Então, tomar cuidado com isso aqui. Tomar cuidado com documentos falsificados, com bens ilícitos, com coisas ilícitas. Tomar cuidado, porque isso tem aqui nesse caminho aí desses 12 meses. Né? E fala sobre um segredo que se guarda e que consome muito. Né? A dor de estômago, problema no intestino, causado por grandes estresses, que tem a ver com essas questões aqui que estão guardadas, as 7 chaves. Voltem aqui nesse vídeo depois, tá? Tô explicando direito. Depois tem gente que diz, ei, você não fala nada com nada. E essa foi a leitura para a Isabelle. Escreve aí nos comentários o que você achou, o que você sentiu com essa leitura. Se você quiser outros tipos de leitura, deixa aí nos comentários, curte comentários dos coleguinhas. No primeiro vídeo que eu fiz, se eu não me engano, da reconciliação, vocês engajaram bastante, tá? Então, o que define se eu vou fazer novas leituras ou não, para o público em geral, é o engajamento. Para os membros, eu vou, sim, trazer sempre novidades aí para os membros. A gente vai ter uma live no dia 29 de março, agora de 2025, num sábado. No horário de vocês aí, vai ser às 5h30, às 5h30 no sábado. Porque fica bom para mim, que moro em outro país, e fica bom para vocês aí. Então, quem puder, essa live é para membros, tá? Então, se você quiser fazer parte, você entra aí para a live de membros e essas dúvidas que podem ter surgido aqui, a gente tira lá na live de membros e outros tipos de dúvidas, eu tiro cartas, enfim, a gente tem mais informações, a gente vai hablar muito sobre essas últimas leituras aí, tá bom? Curte esse vídeo se você gostou, se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, porque senão você não vai saber nunca qual é o outro vídeo, qual é o próximo vídeo que eu vou disponibilizar aqui. Claro que não é só se inscrever, ainda tem o tal do sininho que tem que ser ativado. Esse sininho vai te lembrar, vai te mostrar, olha, tem um novo vídeo aqui que saiu, aí você vai ver, será que é a Mabelle, será que é a Isabelle, será que é a Isabelle, será que é o Matheus, ou será que é alguém que eu gosto? Também, para os membros, tem aulas, tá? De leitura de cartas. Vejo vocês na próxima leitura. Beijo!